Fala galera, tudo bem por aí? Eu sou o Fábio e nesse vídeo nós vamos conversar sobre alguns princípios de uma das mais famosas teorias demográficas já conhecidas, que é a teoria malthusiana. Antes de mais nada eu preciso te contar uma coisa. Ela não faz mais qualquer sentido, mas ainda assim é importante você saber como ela funciona, quais foram as bases dela. Primeiro, pela sua importância histórica, e segundo, porque ela vai ser retomada no século XX como princípio fundamental, como embasamento de uma corrente contemporânea dos estudos de população que influencia a forma de pensar de muita gente ainda hoje. Bom, Thomas Robert Malthus era um economista britânico que viveu no final do século XVIII. E você sabe muito bem o que acontecia na Inglaterra e na Europa no final do século XVIII. Exatamente. A Revolução Industrial mudava a forma de pensar, a forma de produzir, a forma de se organizar no espaço. E um dos principais efeitos da Revolução Industrial foi a urbanização. A urbanização fez cair os níveis de mortalidade na Europa. E como consequência, a população começou a crescer em ritmo mais acelerado. Para você ter ideia, a população da Inglaterra ao longo do século XVIII mais do que dobrou. Bom, diante desse cenário, Malthus começou a fazer algumas projeções bastante alarmistas. Segundo ele, existia um conflito aqui, estabelecido entre uma disputa, que era o poder de produção de alimentos e o poder de reprodução da humanidade. Segundo ele, a capacidade da Terra de produzir alimentos era limitada e decrescente. Por qual motivo? Limitada porque não existe espaço físico, terras agricultáveis infinitas. Em algum momento, acabam as terras da Inglaterra, da Europa e do mundo, onde você pode produzir alimentos para alimentar a população. De outro lado, lembrando que a gente está lá no século XVIII, né, quando Malthus pensou essas propostas, essa teoria, quando ele construiu essa teoria, a produção era decrescente, porque a capacidade produtiva da terra diminuía, porque ela ia perdendo fertilidade e as safras se tornavam cada vez menores. Portanto, poder de produção de alimentos limitado e decrescente. Enquanto isso, o poder de reprodução humana, esse não tinha limite. Por quê? Porque ainda que uma pessoa morra, numa população há sempre um novo grupo de indivíduos em idade reprodutiva. E quanto maior esse grupo, maior a nossa potência de reprodução de pessoas. Diante disso aqui, olha só o que ele projetou. A população cresce em ritmo muito mais acentuado do que a capacidade de produção de alimentos. Isso cria um cenário futuro em que a fome seria um problema que afetaria grupos cada vez mais significativos da população. Bom, diante disso, o que fazer? Segundo Malthus, a própria natureza já oferecia as soluções necessárias para controlar o ritmo de reprodução humana. Para Malthus, guerras, epidemias e a própria pobreza eram formas de controle do poder de reprodução humana. Ele propôs, por exemplo, que o Estado revogasse a chamada Lei dos Pobres. A Lei dos Pobres, lá na Inglaterra, já há muito tempo, oferecia assistência financeira para as populações mais pobres. O objetivo era que elas pudessem sobreviver para oferecer o seu trabalho para a população, para o Estado. No entanto, no entendimento de Malthus, quando o Estado dava dinheiro na mão do pobre para ele continuar vivo, o que é uma política absolutamente humanista, na visão de Malthus, o Estado estava contribuindo para isso aqui, para criar um cenário futuro de fome atingindo a população do seu país. Bom, como a gente sabe, e eu avisei lá no inicinho, nada disso faz mais sentido diante de tudo que aconteceu ao longo do século XIX, do século XX e segue acontecendo no século XXI. A gente vai observar o avanço da urbanização, o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, um novo papel social da mulher nas sociedades. Tudo isso vem contribuindo para a redução absoluta do nível de natalidade em várias partes do mundo, inclusive no mundo subdesenvolvido. Ou seja, o poder de reprodução dos homens já não é mais ilimitado e crescente. Vimos as revoluções agrícolas, sobretudo na segunda metade do século XX, aumentando absolutamente a capacidade produtiva. Todos os anos, recordes de safra em várias partes do mundo. Então, o poder de reprodução de alimento
também já não é mais limitada e decrescente. Se existe fome no mundo, o problema é outro, né? São problemas estruturais, a famosa má distribuição de renda, a entrada de monocultura de exportação em áreas de policultura tradicional no continente africano, por exemplo, né? Então, existe fome sim, mas não pelos motivos trazidos por Malthus, ou seja, não faz mais sentido a teoria dele nos tempos de hoje. Mas você vai precisar assistir um outro vídeo para entender como essa teoria foi resgatada no século XX para sustentar uma forma de pensar sobre a relação entre pobreza e crescimento demográfico mundial. É isso, ficamos por aqui e até a próxima.